Marcos 2, a partir do verso 1, diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, porque esse homem fala dessa maneira. Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Você pode se assentar. Se você quiser ficar com a Bíblia aberta, Marcos 2, por favor, fique com a Bíblia aberta. Você viu que eu gosto de usar os versos da palavra, porque eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus. Escute o que eu vou te dizer. Deus não nos reúne neste lugar por acaso. A palavra de Deus tem o poder de mudar a nossa vida. E quando você abre o seu coração para a palavra, é impossível você sair desse ambiente do jeito que entrou. Você vai sair daqui muito melhor. Amém? Eu estava observando as bandeiras aqui, a missão no Brasil, missão no exterior. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Lalana, que deu continuidade à visão missional dessa igreja, porque há muitos anos, desde quando o papai era pastor aqui, essa igreja ora por missão e investe em missão. Lá em Blumenau também nós amamos missões. Uma vez por ano, pelo menos, nós fazemos uma viagem missionária. E um dos projetos que nós temos orado, abençoado e investido é um projeto chamado Menina dos Olhos de Deus. O que é esse projeto? Esse é um projeto que está lá na Ásia. Pelo menos 3 países eu já conheci a base desse projeto. O projeto Menina dos Olhos de Deus é uma resposta à igreja diante da prostituição infantil e do tráfico humano lá do Oriente, lá da Ásia. Talvez vocês não tenham dimensão disso, mas todo dia meninos e principalmente meninas são traficados para exploração sexual. E não estou falando de menina de 17, 18 anos. Estou falando de criança de 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Numa das nossas experiências no Camboja, uma das histórias que a gente sabia de uma das meninas que nós adotamos, uma menina de 12 anos, foi abusada pelo próprio pai e engravidou. Quando o bebê nasceu, o pai vendeu o bebê e entregou a menina de 12 anos para a prostituição. Mas a igreja, sabendo disso, o projeto sabendo disso, foi lá e resgatou essa menina. E eu fui, como outros pastores, nós fomos lá conhecer o projeto, e a gente vai com o coração assim, pastor Lalana: puxa, eu quero chegar lá, eu quero derramar um pouquinho de esperança ao coração dessas crianças, dessas meninas. Eu conhecia essa história, eu já me imaginava, quando eu chegar lá no Camboja, eu quero dar um abraço nessa menina, falar palavras
dos céus para a vida dela. Só que quando você chega lá, você não vê um olho sem brilho, você não vê um sorriso murcho e fingido. Sabe o que você encontra? Meninas que já foram resgatadas pelo poder do Evangelho, elas que geram esperança, alegria ao seu coração. Porque você pensa, não, que eu vou encontrar meninas traumatizadas, mas são meninas e meninos cheios do Espírito Santo, porque tiveram um encontro real com Jesus e a vida delas foi transformada. Cada encontro com Jesus é isso. E você adolescente, depois quiser ver as fotos, entra lá no Instagram, Lediel Santos, lá nos destaques você vai ver minha viagem no Nepal, Camboja, Tailândia. Todas essas fotos estão lá para você também ser abençoado. Cada encontro com Jesus, seja lá na Ásia ou aqui no Brasil, tem um poder transformador. E o texto que nós estamos lendo vai falar do encontro de um paralítico com Jesus. O verso 1 diz, e é interessante isso, que Jesus, ele entrou novamente em Cafarnaum e o povo ouviu falar que Jesus estava em casa. Pastor, mas Jesus morava em Cafarnaum? Sim, Jesus morou por pelo menos 2 anos em Cafarnaum. Quando a gente vai lá em Mateus 4:13, o texto diz que Jesus saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum, provavelmente na casa de Pedro ou da sogra de Pedro, onde também Pedro morava. E o povo ouviu falar que Jesus estava em casa. E eu fico imaginando, né? Todo mundo pegando lá o seu WhatsApp da época, mandando, olha, Jesus chegou em Cafarnaum, ele está em casa. Aquele que expulsou o demônio, aquele que curou um doente. Vamos lá ouvi-lo. É o grande mestre revolucionário que chegou. E a casa foi enchendo. De repente tinha uma multidão na casa ouvindo Jesus falar. E o verso 3 vai dizer assim: vieram alguns homens, trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Presta atenção nisso. Olha que interessante esse episódio, porque a Bíblia está nos dizendo que tem um homem em Cafarnaum que é paralítico, e ele vive deitado numa maca, numa cama, imóvel. Ele não podia se mexer, mas ele tinha amigos. Ele tinha amigos. E isso faz toda a diferença, porque quando nós olhamos para esse texto, a gente consegue perceber que esse paralítico era gente boa, sim ou não? Sim ou não? Esse camarada era muito gente boa. Pergunta para quem está do seu lado assim: você carregaria alguém por alguns quilômetros para encontrar com Jesus? Esses 4 homens, cada um foram nas estradas poeirentas de Cafarnaum. Vamos levar o nosso amigo diante desse mestre que pode curar, pode transformar a vida dele. Vamos lá. Os amigos também eram gente boa. E a gente sabe que quando eles chegam lá, não é bem assim, mas eles continuam provando que são bons amigos. E deixa eu aqui abrir um parênteses para falar um pouquinho sobre amizade para você, adolescente. Porque amigos são caminhos que vão nos levar para algum lugar. Fala comigo isso, adolescente. Amigos são caminhos que vão me levar para algum lugar. Seja bom ou seja ruim. E a Bíblia nos ensina que de fato nós precisamos estar muito atentos quem são os nossos amigos. Se você vai lá para o Salmo 1, você vai ver o sábio dizendo assim: como é feliz ou bem-aventurado aquele que não segue o caminho dos ímpios, não se está na conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Feliz, bem-aventurada a pessoa que não se mistura com esse tipo de gente. Provérbios 13:20 vai dizer: aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. E todos nós fomos feitos para relacionamentos.
E principalmente agora, na adolescência, acontece esse desejo. E é normal, papai e mamãe. Começa a se desvincular do núcleo familiar, no bom sentido, porque Deus nos planejou para isso. Ou seja, o pai, a mãe, começam agora a ter menos voz, menos vez no coração do adolescente. E ele começa a olhar o mundo. E ele quer encontrar amizades, é normal isso. É uma preparação natural para ele deixar o ninho e voar. Porém, muitos adolescentes fazem escolhas erradas para a vida, porque não pararam para observar que a amizade é um caminho e pode me levar para a morte. Como eu falei, quando eu era morador aqui em Chapecó, eu era um adolescente, 13 anos. E quando começou um dos anos letivos, eu acho que era a segunda vez que eu repeti lá a sexta série que eu falei para vocês. Daí lá estava eu na sala tal, e chegou um aluno novo, vamos fazer amizade. Começamos a conversar, fazer amizade e tal. E no primeiro trabalho de escola, esse colega disse, a gente pode fazer lá em casa o trabalho. Beleza, vamos. Quando eu chego na casa desse camarada, pensa num susto que eu levei. O quarto dele era forrado de mulher pelada. E o mais assustador, a mãe dele é que dava as revistas para ele. Falei, a gente não pode fazer o trabalho nesse ambiente. Vamos para a sala. Mas ali eu já entendi, caramba, é caminho de morte. É uma amizade que eu não posso cultivar, porque de fato pode acabar com a minha vida de fé. Eu e você, adolescente, e nós adultos, precisamos andar com pessoas que são como esses 4 amigos, que nos levam para mais perto de Jesus. É isso. Verdadeiros amigos, eles nos levam para mais perto de Jesus. E deixa eu perguntar para você, adolescente que está aqui. Se pegar os teus 4 melhores amigos, ou os mais próximos, eles estão te levando para mais perto de Jesus? Ou te afastando de Jesus? Adulto, para nós, pais, mesma coisa. Com quem você tem andado? A quem você tem escutado? E deixa eu falar um pouquinho, abrir um parênteses aqui, que eu estou vendo que tem bastante adultos e pais aqui. Deixa eu abrir o parênteses para falar uma palavra pastoral ao seu coração, pai de adolescente que está aqui. Escute. De vez em quando lá em Blumenau, que eu sou pastor lá na sede também, alguns pais reclamam, pastor, meu filho está com amizades complicadas. E eu pergunto para ele, você tem promovido oportunidade para que ele tenha boas amizades com cristãos verdadeiros? Como assim, pastor Lediel? Como assim? Você precisa, de vez em quando, convidar uma outra família que tem um filho na idade do seu filho para estar na sua casa, para que ele então possa ali desenvolver amizade. Poxa, pastor, mas vai dar um trabalho, eu vou ter que fazer um jantar, eu vou ter que fazer um almoço. Ei! Trabalho é você depois ter que tirar o seu filho da mão de um pedófilo que está lá no quarto, através da internet, minando a cabeça do seu filho. Pai, mãe, um outro aviso para você: nada desse negócio de o filho desobedeceu, fez lá uma arte, então agora você vai ficar proibido de ir no encontro dos adolescentes da igreja. Há uns anos atrás, quando eu era coordenador da Força Setim lá em Blumenau, eu tive que orientar um pai que ele queria punir o filho de ir no retiro dos adolescentes, porque o filho tinha desrespeitado e tinha falado umas coisas que não devia. Pergunta que eu fiz para ele, ok, ele não vai no retiro, o que ele vai fazer? Ele vai ficar lá no quarto dele, mas não vai sair do quarto. O que tem no quarto dele? Tem o videogame, tem o celular, tem o computador, e ele está lá recebendo um monte de lixo que vai incentivar ele a te desrespeitar mais. Agora, lá no retiro ele pode ter uma experiência com Deus, mudar a mente, e você está o privando disso. Então nós pais precisamos ser inteligentes.
Alguns pais colocam um bloqueio, porque os adolescentes, eles não dirigem, depende da gente. Eu tenho 2 lá em casa e eu sei como é que é. Pai, me leva aqui, pai, me leva ali. Pai, os adolescentes da igreja querem fazer isso. Eu me esforço ao máximo para pegar o carro, abrir a garagem e levar meu filho aonde ele quer, a minha filha aonde quer. Se é com o pessoal da igreja, se é com os adolescentes que servem e temem ao Senhor, vamos lá, estamos juntos, eu apoio, porque assim eu sei que eu estou prevenindo que daqui uns anos ele não está ligando de madrugada: pai, vem me pegar na balada. Não, eu prefiro prevenir dessa maneira, para que os meus filhos tenham conexões que geram vida e leve eles para mais perto de Cristo. Você me entende, amém? Adolescente, fala para quem está do seu lado assim: para ter bons amigos, comece você sendo um bom amigo. Que nós possamos ser como esses 4 amigos. Levar aqueles que estão conosco mais perto de Jesus. O texto diz assim: vieram alguns homens trazendo então este paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levar até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Tem o obstáculo da paralisia desse camarada. A multidão lotou a casa, não se entra pela porta, não se entra pela janela. Os métodos comuns de entrar seria por ali, não tem como. Alguém vai ter que persistir. Eles poderiam olhar: você viu que a gente tentou. Não, nós vamos dar um jeito de levar você para perto do Senhor. Isso me ensina, adolescente principalmente, aprenda isso. Esse texto está nos dizendo que para desfrutarmos de coisas extraordinárias na nossa vida é preciso perseverança e superação de obstáculos. Eu falei ontem sobre os gigantes e hoje eu volto a afirmar para você: você não vai desfrutar de coisas extraordinárias na sua vida se você desiste facilmente. A vida de ninguém é fácil, eu sei. Talvez essa frase você já ouviu 1000 vezes o seu pai dizendo, a sua mãe dizendo. É assim mesmo, mas é a realidade. Você olha para a Bíblia, você vai ver um menino que teve sonhos. José, sonho de governo, uau, vou governar, pois é. Mas ele teria que passar pela traição dos irmãos, pela escravidão no Egito, pela calúnia da esposa de Potifar, pela cadeia, pelo esquecimento. Tudo isso estava o preparando para o trono, mas ele escolheu: eu vou perseverar. Então tira da sua cabeça, adolescente, porque eu tenho um sonho de ser piloto de avião, eu tenho um sonho de ser uma grande empresária, eu tenho um sonho. Não pense que o mundo vai estender um tapete vermelho para você passar e que vão ser rosas. Vai ter dificuldade, vai ter barreira, vai ter palavras contrárias, vai ter gente tentando puxar o teu tapete. Agora, se você escolher perseverar nas promessas de Deus na sua vida, você pode ter certeza: nada e ninguém pode te parar. Não vai dar de entrar. Daí lá tinha provavelmente um gremista, né? Ele disse: não, mas vamos dar um jeito. Subiram no teto, quebraram o telhado, arrumaram cordas e desceram aquele paralítico diante de Jesus. Agora presta atenção, o verso 5: vendo a fé que eles tinham. Vendo a fé que eles tinham. A fé de quem? A fé de quem, adolescente? Jesus viu a fé deles. Jesus viu a fé dos amigos. Agora deixa eu perguntar para você: como que se vê a fé? Como que se vê a fé, adolescente? A fé, ela é manifesta pela atitude. Jesus está lá, a multidão cercando, de repente começa a cair coisa na cabeça de todo mundo. Madeira caindo, palha caindo, sei lá mais o que, barro caindo. Jesus começa a observar, um paralítico está descendo. Jesus,
Isso é um ato de fé. A verdadeira fé sempre vai ser traduzida em ação. Tem crente dos nossos dias acha que carregar uma Bíblia, colocar um terno e uma gravata, postar um versículo nas redes sociais, memorizar uns 5 louvores, isso é um ato de fé. A fé manifesta no dia a dia, e principalmente diante das adversidades. Você ter realmente tanta convicção naquilo, que as suas ações, elas estarão agindo, mostrando que de fato aquilo é uma realidade na sua vida. Por exemplo, tem pessoas que dizem, não, eu tenho fé que eu vou ser batizado no Espírito Santo, mas passa o dia jogando videogame, passa o dia assistindo dorama, assistindo série, que é o batismo, na teoria. Deveria estar buscando, orando, lendo a Bíblia, estendendo a mão para ajudar alguém, fazendo aquilo que os céus esperam que você faça, porque o Senhor, Ele não deixa se enganar. Nós vamos encontrá-lo, diz o profeta Jeremias, quando o buscarmos de todo o nosso coração. Então, se você deseja o Senhor, a tua fé precisa ser movida para buscá-lo. Por exemplo, adolescentes às vezes fazem 16, 17 anos e dizem, não, eu quero um emprego, eu quero trabalhar, eu tenho um coração de um trabalhador. E daí você vai lá no quarto dele, ele não arruma nem a cama. Eu estou falando, claro, os adolescentes lá de Blumenau, aqui não, vocês são tudo top. Como assim? Ontem, se lembra que eu falei para vocês que eu me apaixonei pela moça mais bonita de Blumenau? Se lembra, sim ou não? Eu estava apaixonado por ela. Eu tinha fé que mesmo sendo feinho, pobre, eu vou conquistar essa menina. Meu primeiro ato de fé. Liguei naquela época, tinha um tal de telemensagens. Quem conhece, quem se lembra de telemensagens? Ah, velha arada aí, ó. Telemensagens. Você ligava e encomendava uma mensagem de amor. Você ouvia umas 3 lá e encomendava. Não, gostei mais dessa. Liguei para telemensagens. Ó, esse é o telefone na moça que eu estou apaixonado. Quando ela atender, você coloca essa mensagem. Combinei o horário bem cedo, era 8 da manhã, 9 da manhã, não me lembro, 8 da manhã. Ela recebeu a mensagem. Eu tinha combinado com a atendente, ó, depois que rolar a mensagem de amor, só fala para ela então sair para fora. Quando ela sai para fora, ela dá de cara com uma faixa de declaração de amor, e que com um magrelo, com o saxofone na mão, fazendo uma serenata de amor para ela. Sabe o que é isso? Fé em ação. Eu vou conquistar essa menina. E coloquei a minha fé em prol daquilo. É isso. Vamos agora trazer para a nossa espiritualidade. A gente precisa ter essa fé ativa, crer naquilo que os olhos não estão vendo. E deixa eu falar uma coisa para você adolescente, para você jovem, para você adulto que está aqui. Nós sabemos que o tempo todo a vida nos convida a agir de maneira racional, só pelos olhos biológicos. Agora, se nós queremos ver e viver o sobrenatural, você precisa se mover pela fé. Se mova pela fé, adolescente, naquele projeto que Deus te deu. Você não tem recursos, muitas vezes você não sabe nem o know-how para aquilo. Você tem um sonho na sua alma. Comece a orar, pedindo direção de Deus. Quando o Senhor for revelando, coloca a mão na massa e vai fazendo. O nome do Senhor vai ser glorificado, porque o Senhor continua fazendo o impossível acontecer. Quando a fé é manifesta. Você me entende, amém? Os adultos me entendem, amém? Adultos, de vez em quando chega alguém lá no meu gabinete pastoral: pastor, nosso casamento não tem mais jeito, já era. Eu pergunto para ele: você tem fé que Deus pode fazer um milagre? Pastor, eu tenho fé. Ah é? Tem mesmo? Então você começa a agir de maneira diferente.
Você não vai agir de maneira natural, reagindo à grosseria do outro, reagindo às baixezas do outro e à dureza do outro. Se você tem fé, você se enche do amor que vem de Deus, e em atitudes você começa a manifestar de uma maneira diferente dentro de casa. Só isso restaurou já centenas de casamentos que eu atendi. O posicionamento de algo, um dos lados que disse: a partir de mim, essa casa vai ser diferente, e esse casamento vai ser transformado. Atos de fé. Amém? Verso 5: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão... Jesus chamou ele como? Adolescente, Jesus chamou ele como? Filho. Deixa eu explicar um pouco da cultura da época para você entender uma coisa muito importante. Os religiosos de 2000 anos atrás, eles interpretavam as doenças como o resultado de uma alma pecaminosa. Ou seja, está com lepra, está cego, está paralítico, essa alma está em pecado, ou os pais estavam em pecado. Você vai ver isso explícito na fala deles, quando tem um cego de nascença, e eles vão perguntar exatamente isso para Jesus: ele pecou ou os pais pecaram? Então era uma interpretação que eles tinham. Se o ser humano é um só, corpo, alma e espírito, se o corpo está padecendo é porque a alma também está em pecado. Era a interpretação que eles faziam. Esse homem, ele não estava apenas limitado numa cama por não poder andar. Esse homem estava com a alma ferida, porque a vida inteira ele foi olhado pela maioria das pessoas com canto de olho. Pecador, imoral ou filho de pecador, está colhendo as coisas que plantaram, escolhas erradas, pecaminosas, porque os religiosos faziam a mensuração de todo mundo, só esqueciam de mensurar eles. Esse era o contexto. E daí agora, lá está ele diante de Jesus, e Jesus vai dizer: filho. Isso fala, como eu falei ontem, uma cura na alma, na identidade. Ele estava agora começando a receber uma nova direção para a sua jornada de vida. Ele não é um pecador errante, ele é filho de Deus. E isso é maravilhoso. Falei ontem para vocês, adolescentes, eu volto a repetir: enquanto você não tiver uma identidade bem definida como filho de Deus, você infelizmente não vai conseguir viver os propósitos de Deus. E há uma luta constante no mundo espiritual, da infância à terceira idade, para tentar desvirtuar a sua identidade. Eu já atendi no meu gabinete velhinhos, cabelo branquinho, passaram a vida inteira com traumas e feridas na alma, com crises de identidade, que começaram lá atrás na infância. Quando Jesus vai ser tentado pelo diabo, o diabo vai questionar, não a capacidade de Jesus, a identidade de Jesus. Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. É o se és filho de Deus. Agora, Jesus tem a certeza, porque no batismo o céu se abriu, o Espírito Santo desceu, e o Pai já declarou: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Mas pastor Lediel, eu sou tão diferente. Todos nós somos diferentes. Pastor Lediel, mas eu não sou perfeito. Depois, adolescente, vai fazer um estudo lá em Juízes 3, e você vai ver que teve um dos juízes de Israel chamado Eude, e o texto vai dizer que ele era canhoto, mas Deus escolheu ele para fazer uma revolução, algo extraordinário, que trouxe 80 anos de paz para o povo de Israel. Tá, pastor Lediel, mas canhoto não é um problema. Hoje, e na nossa cultura, quando eu estava lá no Nepal, eu percebi o quanto isso faz sentido lá para o Oriente. Quando nós chegamos no Nepal, o missionário nos procurou e disse assim: olha, por favor, quando for cumprimentar as pessoas, nunca façam com a mão esquerda, não toque as pessoas com a mão esquerda, sempre com a mão direita.
Por quê? Na nossa cultura, a mão direita é a mão pura, a mão esquerda é a mão impura. Sim, com a mão direita a gente trabalha, com a mão direita a gente cumprimenta as pessoas, com a mão direita a gente toca, com a mão esquerda não. A mão esquerda é para as coisas sujas, inclusive para a limpeza pessoal. Eu fui nas montanhas de Nepal e lá não tem papel higiênico, então você já entendeu. A mão direita, a mão esquerda. Tá, mas eu perguntei, e quem nasce naturalmente com a mão esquerda? Os canhotos. Pastor Lediel, ele vai ter que, na funcionalidade do dia a dia, aprender a desenvolver as habilidades com a mão direita. E daí eu fui dar uma pesquisada, eu descobri que no mundo 10% da população mundial é canhota. Porém, nesses países não chega às vezes 1%. Uau! Eude, esquerda, canhoto. E os teólogos vão dizer, provavelmente esse homem tinha um defeito na mão direita. E é ele quem Deus vai escolher por essa singularidade. Porque o texto vai dizer que ele vai levar tributos a Eglon, o rei que estava oprimindo eles há mais de 18 anos. E ele só consegue entrar com uma espada escondida na coxa direita, porque provavelmente ninguém dava nada para esse Eude. Quando foram revistar para entrar na presença do rei, provavelmente bateram aqui na mão esquerda, porque todo soldado guardava a espada aqui. Ele colocou na perna direita, e a Bíblia fala os detalhes, e a Bíblia vai dizer que ele está diante do rei Eglon, o opressor. Daí ele diz, eu tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. E o rei, olhando para aquele cara não dando nada, pode sair os soldados. E ele mata o seu opressor com a espada na mão esquerda. Ele era o único que poderia fazer aquilo naquele momento. Deus usou o seu diferente como grande potencial. O que eu quero que você entenda, adolescente? Sim, é isso mesmo, você não é igual a todo mundo, e não precisa ser igual a todo mundo. Há algo especial em você. Não apenas a sua digital é diferente, a tua íris é diferente, a tua história é diferente, os teus pensamentos são diferentes, a tua vida é diferente. Mas Deus tem algo em você, com você, para construir coisas extraordinárias em prol do reino de Deus. Você crê nisso? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Eu pergunto para vocês, o que esses 4 amigos e o paralítico queriam? Foram buscar o quê? Cura no corpo. Mas antes disso acontecer, a palavra de Jesus para ele foi, os seus pecados estão perdoados. Jesus só está colocando as coisas em ordem. Antes da cura no corpo, é preciso haver uma purificação na alma. Antes de ter bênçãos que vão durar a vida terrena, o nosso Deus está preocupado com aquilo que tem valor eterno. É por isso, e aqui os adultos escutem isso também, é por isso que muitas vezes Deus vai permitir situações difíceis para a nossa vida, porque nós estamos muito focados nas coisas terrenas e passageiras, e perdemos a conexão da nossa alma com os céus. Mas Deus nos ama tanto, que Ele nos fere para não perder a nossa alma. Você me entende, amém? Eu sei que a palavra é dura, mas é isso mesmo. Quando você percebe, a tempestade veio do nada, não sei o que está acontecendo, Jonas, aquela tempestade não foi um acaso. O texto diz, Deus enviou aquela tempestade para quê? Para que o profeta novamente voltasse ao centro da vontade do Eterno. Isso não mudou. Muitas vezes Deus permite tempestade na nossa vida, para que nós venhamos nos converter, porque a nossa alma
vale mais do que o mundo inteiro. E não adianta ter a conta recheada, andar com carro importado, ter casa na praia. Se você está longe de Jesus, você vai com tudo isso para o inferno. Mas Deus te ama tanto que Ele ainda dá a oportunidade para você parar e pensar naquilo que de fato tem valor. Então, adolescente, não abram mão daquilo que o Senhor tem para a vida eterna de vocês. Não troque Jesus por opinião das pessoas, por bens materiais, por propostas indecentes. Jesus, sabendo disso, sabendo que aquele homem precisava de uma cura no seu corpo, vai primeiro purificar a sua alma. Verso 6: estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Perceba que nem todos que estão diante de Jesus têm o mesmo objetivo. Tem gente que está ali de coração aberto para aprender e receber de Jesus. Tem gente que está naquele ambiente para murmurar, para reclamar, para ser oposição. Isso não mudou. A igreja continua cheia de pessoas infiltradas, pessoas que não são crentes, são muitas vezes agentes do maligno, mas estão ali para murmurar de liderança, falar mal de um crente para o outro, jogar um contra o outro, perverter, caluniar e assim por diante. Vigia a igreja. E aquelas pessoas estão ali, murmurando e criticando. Agora, o verso 8, Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Glória a Deus, Jesus conhece o coração. Jesus, ele não é manipulável. Vou repetir isso. Adolescente, às vezes você consegue com a tua lábia enganar papai, enganar mamãe, enganar líder, enganar professor, enganar o vovô, enganar a vovó. Agora, de Deus não se zomba. Ele conhece o teu coração. Se você observar o texto, os murmuradores, eles não estavam falando, eles estavam aqui, maquinando coisa ruim, maligna aqui na mente. Mas o Senhor conhecia as intenções. Lembra o seu amigo do lado e fala para ele: Jesus sabe o que você pensa. Jesus então vai dizer: o que é mais fácil? Falar a esse paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levanta, pega a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, ele então disse ao paralítico: levante e ande. Aqui eu preciso destacar isso. O poder de perdoar pecados não caiu por terra. Jesus continua tendo o poder de perdoar pecados. E é por isso, adolescente, escute o que esse pastor vai te dizer. Há uns anos atrás eu atendi um adolescente que ele já estava tendo uma vida sexualmente ativa com uma namoradinha da escola. 14 ou 15 anos ele tinha. Ele chegou para mim: pastor, eu não aguento mais. Eu cresci na igreja, mas eu preciso confessar os meus pecados. Depois de 1 ano e meio de luta, pastor. E todo dia, quando eu queria ir para a igreja, eu queria voltar para o Senhor, o diabo lançava uma seta na minha mente. Quê? Você vai na igreja? E a tua vida? Vai se levantar um profeta lá e vai te expor, viu? E ele ficava pensando naquilo. Em vez de correr para os braços do Pai, ele se afastava mais. Ei, o lugar de um pecador é aos pés do Senhor, porque é somente ali que ele vai encontrar a restauração. E deixa eu falar algo para você: para com esse pensamento medíocre de que Deus é um Deus que fica expondo pecados. Mas pastor, e o Antigo Testamento e tantos profetas levantou? Pecados só são expostos de quem não tem temor a Deus e não se arrepende.
um pecador que se arrepende e volta para casa, o pai está assim, ó, de braço aberto, dizendo: vem, filho, vem, que aqui é o seu lugar. Aqui há restauração para você. Aqui você vai trocar essa roupa imunda, porque tem roupa de filho, tem sandália de filho, tem anel de filho, tem lugar na mesa para você sentar, porque aqui é o seu lugar. Então, se você cair em pecado, adolescente, irmão, vai aos pés do Senhor. O sangue de Cristo não tem validade. Levante, ande, pegue a sua maca e vai. Vai para onde? O texto diz: vai para a sua casa. Porque esse é o principal ambiente onde você celebra as suas vitórias. Viu, adolescente? Não é correr para os braços dos amigos primeiro, não é correr para a internet para postar. As bênçãos, elas devem ser compartilhadas em casa. Lá é o ambiente onde você precisa celebrar a vida e ser feliz. Aqui não, mas lá em Blumenau, parece que tem uns adolescentes meio bem 10. Na igreja um santo, na casa um monstro. Tem mãe que às vezes fica: não, é o meu filho cantando, falando. Por que em casa não é assim? Ei, na casa você precisa ser crente. Eu falei lá do livro, da questão de que você vai arrumar a cama, porque, escute isso, o adolescente que tem a mente de Cristo não tem uma mentalidade sanguessuga, como a maioria dos adolescentes hoje tem. Vê o pai e a mãe apenas como um caixa de dinheiro. Me dá, me dá, me dá. O adolescente cristão, ele tem responsabilidade. Ele depende dos pais, mas ele ajuda, colabora. Lava a louça, seca a louça, arruma a cama, ajuda os pais a não se estressarem com a pressão da vida. Isso é um adolescente cristão. Agora, o adolescente que não tem Jesus, é só me dá. Vai celebrar a vitória na sua casa. E eu vou finalizar. Ele se levantou, verso 12, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Sabe o que me choca? É Jesus pegando aquele objeto que aquele camarada passou a vida inteira ali, e Jesus ainda disse: você vai pegar isso, você não vai deixar aqui, você vai pegar isso, vai sair andando, mostrando para todo mundo a sua maca, justamente para mostrar que aquilo que antes era um símbolo de limitação, agora é um troféu que mostra a transformação que Deus fez para que as pessoas glorifiquem ao Senhor. Marcas que vão gerar testemunhos. Depois que o papai saiu aqui de Chapecó, a gente passou um ano em Lages. Fiz muitos amigos em Lages. E depois o papai foi mudar depois de um ano para Blumenau. Cidade maravilhosa, Blumenau, mas eu tive muita dificuldade. Eu era um adolescente de 15 anos para 16 anos. Eu tive dificuldade de fazer amizades. Eu tive dificuldade de interagir com a galera. E eu, filho de pastor, neto de pastor, crente a vida toda, eu entrei em depressão. Fiquei no quarto, não queria sair do quarto, desanimado, pensando besteira da vida. 1 mês, 2 meses, meus pais orando. Um dia eu tive um encontro com o Senhor, no 3º mês. E esse encontro com o Senhor mudou a minha perspectiva. Porque eu estava com aquela mentalidade esperando alguém vir me abraçar. Ei, Lediel, não seja vítima. A minha graça já é sobre você, para você viver uma vida extraordinária agora, na sua adolescência. O que eu fiz? Saí da bolha, me abri, comecei a fazer uma amizade aqui, outra amizade ali. Como foi bom, especial e abençoador. O tempo passou.
E talvez nunca na história da humanidade nós temos encontrado adolescentes com a alma sangrando como agora. A palestra Família na Era Digital, que é aquele livro que os adolescentes não gostam, que os pais compram, essa palestra eu dou nas escolas. Às vezes é 30, 40 minutos de palestra. E às vezes eu preciso ficar 1 hora naquela escola, porque faz uma fila de adolescente. E muitos deles começam a puxar a manga assim, da roupa. Pastor, eu estou em depressão, eu estou me automutilando. E corte. Quantos adolescentes a gente atendeu assim? Mas existe uma alternativa para adolescente que está sofrendo na sua alma. É o encontro com Jesus. Há 2 semanas atrás, nós tivemos lá em Blumenau o Inflame, que é um evento para adolescentes. É tarde e noite, com os adolescentes cantando, dançando nas coreografias e pregando. 10 adolescentes foram selecionados para pregar nesse dia. Uma das adolescentes é uma que estava com os braços marcados, ex-depressiva, porque quando ela foi cheia do Espírito Santo, tudo mudou. Hoje é pregadora da palavra. As marcas no braço é apenas um testemunho do que Jesus pode fazer. Vamos se colocar em pé, vamos orar. Adolescentes, Deus chamou vocês para o extraordinário. Não aceitem viver uma vida medíocre. Não aceitem viver uma vida no lamaçal do pecado. Uma vida sem ousar sonhar. Deus tem grandes projetos para cada um de vocês. E a graça do Senhor é suficiente para mudar qualquer situação. O paralítico saiu celebrando e todos glorificando a Deus. Vamos orar? Os líderes, se você puder, eu queria que você saísse e orasse pelos adolescentes nesse momento. Os pais que têm adolescentes aqui, sai do seu lugar, vem aqui. Eu queria que você, pai, viesse aqui abraçar o seu filho adolescente. E os adolescentes estão sem os pais, chega perto dos líderes então. Nós vamos fazer nesse momento uma oração, apenas confirmando o que o céu já declarou a teu respeito. Nasceu para dar certo, nasceu para frutificar, nasceu para manifestar a glória de Deus, nasceu para ser uma bênção, nasceu para governar. Não será depressivo crônico, não será aqueles que alimentam o tráfico de drogas, não será aqueles que vivem presos na imoralidade sexual. Adolescentes cheios do Espírito Santo. Vocês são a resposta que a nossa nação precisa. Vocês são escolhidos de Deus para impactar e transformar a geração de vocês. Esse é o tempo, essa é a hora de adolescentes se levantarem cheios do Espírito Santo aqui em Chapecó, para fazer a diferença. É vocês que podem entrar naquela escola para pregar o Evangelho. É vocês que são a geração que dominam redes sociais para usar para a glória do nome do Senhor. São vocês que vão fazer essa diferença. Feche os olhos, igreja, estenda a mão aqui para os nossos adolescentes. Senhor, nós abençoamos essa geração escolhida por Ti para viver o extraordinário. E nós queremos Te louvar, Te bendizer e Te celebrar por cada um deles, Senhor. Encha-os do Teu Espírito, firma os passos, livra-os do mal, desperta os dons, vocaciona-os para a eternidade, e que todo projeto diabólico caia por terra. Nós repudiamos o espírito de depressão, nós repudiamos o espírito do vício, nós repudiamos o espírito da imoralidade, nós rejeitamos
todos os pecados com a língua, em nome de Jesus. Nós estamos como igreja aqui em Chapecó declarando: os adolescentes são teus. Encha-os do teu Espírito, e que eles possam testificar da transformação gerada pela tua glória, pelo teu poder, pela beleza do Evangelho. Assim abençoamos os nossos adolescentes em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço em quem está do seu lado, declare uma palavra de vida.